Então agora vamos prosseguir com os nossos bancos de dados, né? Vamos começar a mesclar isso aqui, né? Se vocês observar aqui, se eu abrir aqui uma query, a gente está pegando do meu database, né? Agora a gente pode usar este daqui, que a gente vai pegar algumas informações dessa tabela que está aqui, vamos pegar do nosso My Database e por aí vai. Para a gente acessar este nosso banco de dados, você pode dar 2 cliques em cima dele ou pode usar o comando aqui que ele vai mudar aqui para a gente, beleza? Então simplesmente colocar use o que é o nosso sales, não é isso? Que é o nome do nosso banco de dados. E tá aí, se eu executar, observe que agora ele mudou aqui para mim, beleza? Se você vir aqui no drop down também, você pode clicar aí e selecionar aí também, beleza? Ok, bacana. Vamos selecionar lá então para a gente ver o que a gente tem lá, né? Então simplesmente select o que, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui, então vamos selecionar from a nosso banco de dados, né? Que é seus, e vou pegar lá o que a gente tem de orders lá, né? De pedidos, correto? Então, bacana aí desta forma. Se a gente executar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr o nome aqui já. Vou colocar, por exemplo, essa o que? Ou, né? Pode ser desta forma aí. E a gente vai lá buscar então. Vamos buscar o ou ponto. Temos lá as ordens, né? Vamos pegar aqui os ordem ID, né? Que os nossos pedidos. Não date e sim ID, né? Então vamos verificar aqui. Tem ali. O que mais a gente precisa? A gente vamos pegar também, por exemplo, as vendas, né? Então, vamos pegar aqui o sales, né? A gente tem ele aqui, ok? Se a gente executar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos executar isso aí. Então, a gente tem ali, né? A ordem do pedido e tá aí pra gente, né? Ok, então, se eu fazer o seguinte... Eu vou tirar isso daqui, Ctrl X, eu vou tirar isto daqui também, ok? Bom, se a gente pedir aqui para ele fazer um select, né? E acrescentar aqui para a gente trazer tudo de lá, né? Então vamos colocar aqui ponto orders, né? E vamos ver tudo o que tem lá dentro, né? Então, se eu executar aqui, a gente tem aqui, né? Tem a nossa... o nosso ID da ordem, tem produto, nosso cliente ID, temos aqui tudo aqui, né? O endereço, quantidade, inclusive a nossa coluna de vendas, temos tudo aqui, né? Então, eu vou voltar aqui e a gente vai simplesmente, por enquanto, pegar estes nossos 2 campos aqui, que é a nossa ordem, né? O nosso ID do pedido e das nossas vendas, né? Então, executando isso aí, vamos selecionar tudo aqui. Executando, a gente tem estes dados aqui, né? Ok. Bom, então, por exemplo, se eu quiser fazer um filtro em outra tabela no nosso banco de dados. Por enquanto, a gente já só estamos nos nossos pedidos que está dentro do nosso seus database, né, pessoal? E agora, como que eu vou fazer? Eu pegar, por exemplo, o nome do cliente, o último nome dele, o sobrenome e por aí vai. Bom, então eu posso usar aqui um left join só para a gente poder fazer o seguinte, deixar ele na nossa esquerda da tabela. Então vamos pegar lá a nossa sales, não é isso? Que é as nossas vendas, correto, pessoal? No ponto cliente, né, que a gente colocou customers, vamos pegar então estes dados. Eu vou renomear as desta forma aí a C, para a gente ter ali a possibilidade de simplesmente abreviar aqui. Então vou pegar o C, né, no caso aqui C ponto o nome, né, então ele já traz ali para mim o primeiro nome, vírgula, vamos pegar também o sobrenome, né, então temos ali o last name, ok, tá bom aí. E aqui eu simplesmente faço o seguinte, eu tenho que me especificar a gente já estudou tudo isso aí, né?
o que? A nossa ordem, lá temos o nosso Custom ID, né? Então, pegar o ID do cliente seja igual a nossa Customer, o nosso cliente ID, né? Então, passando desta forma aí, a gente já vai ter estes resultados. E se a gente executar isso aqui, vamos executar, e eu já tenho aí, ó, tudo aqui para nós, estes dados aí, né? Bacana, né? Ok. Agora eu preciso do meu produto também, né? Então vamos começar a complicar. Eu não vou ficar explicando mais isso daqui, tá, pessoal? Os nossos coisas, tá? Porque isso aqui a gente já tá repetindo tudo que a gente aprendeu. Agora a gente só tá simplesmente navegando entre banco de dados, tabelas, colunas e por aí vai. Vamos pegar um outro left aqui, join, não é isso? E eu preciso agora do meu produto, né? Então, meu produto tá lá dentro da minha coisa sales, não é isso? E vamos fazer o seguinte, o que eu quero? Eu quero o meu produto, né? Então, meu product, né? Que são os nossos produtos. E vou renomear ele as o que? P, né? De produto, ok. E o que eu quero lá? Então, on que é onde o meu produto seja o ID que está lá no meu pedido, né? Então tem que chamar aqui o nosso produto ID, correto? Que seja igual ao nosso produto, né? Nosso produto que ID. Então pegamos lá. Então tá aí pra gente. Se a gente executar isso daí, vai acontecer o quê? Por enquanto, nada, porque a gente precisa pegar este campo específico. Então, eu preciso fazer o quê? Tenho que me especificar essa tabela que eu quero. Eu simplesmente vou fazer o seguinte: vamos pegar o P, né? Porque a gente renomeou a nossa tabela aqui como P, né? Então tá aí pra gente. E eu vou pegar o que? O nosso, vou colocar assim, ó, destacável, produto, né? Então product, o que? As, e agora eu renomeio a minha coluna para que fica entendível aí para mim. Então eu posso colocar product que no caso name. Se você quiser colocar produto nome, fica à vontade, tá, pessoal? Como eu estou passando aqui esta regra, eu preciso simplesmente obedecer às nossas regras do banco de dados, né? Então agora a gente vai trazer o nome do nosso produto que este cliente tem, né? Então se eu executar, ele não deu esse erro aqui porque eu selecionei aqui. Então já temos aqui também o produto nome, ó, tá vendo ali? Ok, vou espalhar aqui desta forma aqui e vocês, então tinha só a nossa coluna aqui e agora a gente tem a nossa coluna do nosso produto também ali. Se você quiser colocar aqui por exemplo, assim, o que a gente coloca aqui? Vamos colocar assim, ó, coluna underscore produto, certo? Só para você saber. Se a gente executar isso daí, tá aqui, ó, a coluna do nosso produto. Eu já expliquei isso tudo aqui em vídeos anteriores, tá, pessoal? Então, simplesmente a gente está navegando entre tabelas, banco de dados e por aí vai, né? Então, bacana. Então, tô pegando a ordem, o pedido, né, o ID do pedido, as vendas, os nomes, os sobrenomes e os produtos, tá? Então, simplesmente executamos essas queries aí, beleza? Muito bacana, né? E para ficar mais completo ainda, a gente pode pegar outros campos na tabela, outras tabelas, né? Por enquanto a gente pegou aí de cliente, de pedido, de vendas, de produtos. E agora a gente pode pegar também do fornecedor para a gente trazer tudo nesta query aí, e fica simples aí da gente filtrar dados dentro do nosso banco de dados, né? Então eu preciso, né? Então preciso acessar, correto? Eu tenho que ter acesso a ela, né? Então vou colocar aqui um left novamente, join, não é isso? E vamos pegar o que? Lá na nossa, deixa eu só, lá na nossa sales, que é as nossas vendas, vamos então pegar os nossos fornecedores, né? Então lá a gente tem a nossa
employee, né, que é os nossos funcionários. Vamos pegar o nome destes funcionários e também o ID do nosso, não, eu falei do nosso fornecedor, não, dos nossos empregados, né, dos nossos funcionários. Ok, então eu preciso disso aí. Muito importante também a gente pegar os preços destes produtos também, né, que eu já estava me esquecendo aqui. Então isso aí é muito simples. Então pegamos ali, vamos acessar. Eu vou colocar aqui por exemplo, funcionário. Eu vou colocar assim, tá bom aí, né? Que vamos pôr minúsculo, né? Para destacar. É de employee ou empregado, tanto faz. Aí você decide. E vamos pegar, né? Então, o que? O meu ponto que, pessoal? Seus. Temos lá a Person ID, que está lá dentro da nossa tabela pessoas, né? Lembra? Então, bacana aí. Vamos pegar o quê? O que eu quero pegar de lá? O nome do nosso funcionário, né? Então, vou colocar e.employee ID, não é isso? Ok. Tendo isso aí, então, agora eu preciso especificar estes campos. Vamos pegar aqui o nosso produto, né? Então, o price do produto, né? Que é o preço dele, vírgula. Vamos pegar da nossa tabela empregados, né? Vamos pegar o que? O first name, né? Tá aí pra gente, vírgula. Vamos pegar o que? O last name, que é o sobrenome dele, beleza? Então, se a gente executar isso aí, vai trazer tudo aqui dentro da nossa coisa, né? Ok, bom. Observe aqui que a gente tem um erro aqui. Por quê? Porque a gente renomeou isso aqui diferente agora, né? Bom, então, para isto aí, como eu vou ter que bater uma vírgula aqui, eu vou fazer desta forma aqui, ó, Ctrl X, e vou então passar desta forma, vírgula aqui, e vou deixar separado aqui, bacana, desta forma. Ficou mais entendível aí, né? Vamos executar isso aí. E agora eu tenho tudo isto aí, tá, pessoal? Observe aqui. Vou espalhar aqui mais ou menos desta forma aqui, para que caiba tudo aqui. Então a gente tem a nossa ordem, as nossas vendas, o nome, temos aqui o last name, temos aqui a coluna de produto, né? Eu poderia renomear todos estes daqui. Temos aqui o preço, temos aqui o nome e temos lá o último nome do nosso funcionário, né? Então vamos fazer isso aí para ficar bacana, para fazer entender. Então posso vir aqui, ó. Vamos renomear essa, né? Vou colocar até maiúsculo assim para ficar mais bacana, né? Então o nome ali, então vou colocar aqui, ó, o nosso cliente, né? Então vou colocar assim, ó, cliente, vamos colocar cliente underscore nome, não é isso, para você entender. Mais embaixo a gente tem o nosso cliente aqui, né? O último nome, né? Então vou colocar cliente, renomear, né? As cliente underscore sobrenome, por exemplo. Vou deixar tudo junto assim. Agora a nossa coluna de produto a gente já modificou, né? Tá aqui, então vamos fazer o seguinte: o preço preço, né? Então coloco desta forma. Aqui o nosso nome, né? Do nosso empregado, né? Então colocamos, pode ser, né? Colocamos aqui funcionário. Funcionário pode ser underscore nome, né? Ok, e mais embaixo funcionário sobrenome. Ficou um pouquinho comprido, né? Mas não tem problema. Só para vocês entender isso aí. Se a gente executar novamente, a gente simplesmente mudou aqui, né, o cabeçalho aqui das nossas tabelas, né? Então temos aqui o cliente nome, temos aqui o sobrenome, temos a coluna de produto, temos o preço, temos o nome do funcionário e temos o sobrenome do funcionário, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso aí que funciona aqui, certo? Então, perfeito, né? Ok,
espero que você tenha entendido este espaço aí de a gente navegar aqui entre colunas, tabelas e por aí vai, e fazer aí uma filtragem entre estes nossos dados aí, né? Muito bacana, né? A mesma sequência a gente pode também fazer o seguinte: eu quero a coluna de nomes de duas tabelas, por exemplo, vamos pegar uma do cliente, né? As vendas do cliente e o nossos empregados, por exemplo. Então eu quero saber esses dois valores aí. Então dá muito simples também. Vou apagar isso aqui e vamos então fazer o seguinte: select, né? Vamos usar o nosso operador, né? Então o que eu preciso aí? Eu preciso, vamos aqui dar um enter aqui. Então eu preciso from o que? Vamos lá pegar da nossa sales, né? Que é as nossas vendas, e eu quero o que de lá? Ponto o nosso cliente, né? Então customer, já temos aí o valor dele, né? O que eu preciso dele? Eu simplesmente preciso, por exemplo, o first name dele, né? Então vamos pegar aqui, cadê? Como eu estou colocando maiúsculo, ele não vai deixar. Então vamos colocar aqui o first name. Epa! Ok, vamos lá pegar o first name dele. Ok, mas o que eu preciso dessa tabela aí? Vamos pegar também o last name dele, né, que é o sobrenome. Ok, bacana. Então se eu executar isso aí, eu vou ter ali o nome, né? Agora eu quero também os meus funcionários, né? Então se eu copiar isso aqui, vou vir mais abaixo e vou especificar ele. Então eu quero os mesmos campos, mas porém agora eu quero meus funcionários. Então a gente tem a nossa employee, né? Ok. Então se eu fazer isso aqui, eu vou ter estes dois resultados aqui, né? Então temos aqui a nossa tabela dos nossos clientes e temos os nossos funcionários. Agora eu quero que me junta tudo em um resultado só. Eu não quero que ele traz dois resultados dessas duas query. Então a gente vai usar o nosso operator union, tá pessoal? Então union, unir. Então se eu executar isso aí, tá aqui tudo num resultado só, né? Então tá tudo aí para nós bacana, né? Então bacana aí. Bom, e agora você me vira para mim e fala assim: será que tá tudo aí? Se eu tiver alguns registros duplicados dentro das nossas tabelas, simplesmente também usar o nosso operator all, tá pessoal? Uni all. Então quero tudo que tiver lá dentro. E observe que a gente tem aqui Kevin aqui, tem mais o que aqui? Temos Maria aqui, Mary, que mais? Esses dois aí, né? Então a gente pega tudo que tiver repetindo também, duplicados, dados duplicados dentro da nossa tabela também, correto? Podemos pentear isso aqui, podemos pentear isso aqui melhor ainda e também chamar o nosso operator, o except, tá pessoal? Except é tipo assim, de menos o que eu especificar. Vamos ver aqui, se eu selecionar aqui, select do nosso employee, observe que a gente tem Frank, tem aqui Kelvin, tem Maria, Michelle e Carol. E na mesma sequência aqui, eu tenho eles como cliente, ó, tá tudo aí, tá tudo aqui, né? E agora, eu quero que trazer simplesmente o meu cliente, ou seja, eu vou inverter isso daqui que fica melhor. Vamos aqui, se eu pegar aqui o nosso cliente e vou pôr acima aqui, Ctrl V, e vou colocar aqui o meu customer, né? Ok, então vai ficar mais específico aqui para vocês entenderem. Aqui a gente tem o nosso cliente, né? Observe ali que a gente tem o nosso self, Joseph, temos o Kevin, Maria, Mark e Ana, né? Na mesma sequência, se eu vim aqui e executar, a gente tem ali o mesmo aqui, né? Então a gente tem tanto empregado com os mesmos nomes de cliente, beleza? Então o que a gente vai
que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente separar isso aqui. Então, da minha tabela, nas nossas vendas, eu quero que os funcionários, traz só os funcionários, mas também que não seja nossos clientes. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou unir aqui, eu vou chamar o nosso except, tá, pessoal? Except é a mesma coisa que eu dizer assim, de menos os nossos employee que são clientes. Então, não quero eles aqui. Então, vai trazer simplesmente os nossos employee. Então, colocamos aqui o except, e se eu executar esta query, agora ele traz simplesmente Carol, Frank e Michelle, que são os nossos funcionários. E agora eu não estou trazendo eles como cliente, tá, pessoal? Então, bacana aí também, né? É. E vice-versa, tá, pessoal? Aí vocês podem fazer aqui, aí você pode trabalhar com os teus operators, tá? Se eu colocar aqui um inter desta forma aqui, sect, eu vou simplesmente trazer o meu funcionário, tá? Então, eu vou encontrar o funcionário que também ele é cliente. Então, é o meu funcionário que faça a compra, ele é meu cliente, ele é meu freguês. Então, a gente pode fazer isso aí também. Então, ele executando aqui, ele vai trazer aí para a gente também, tá, pessoal? Ok? Então, basicamente, isso aí, tá, pessoal? Se você quiser renomear aqui para ficar mais legível aqui para você, tá, pessoal? Pode renomear, que aí ele muda aqui o cabeçalho da nossa coluna, certo? Não que ele muda, ele não vai mudar no nosso banco de dados, ele simplesmente vai mudar aqui no resultado da nossa query, tá, pessoal? Como eu sempre digo nos meus projetos, eu sempre gosto de trabalhar com banco de dados em inglês, tá, pessoal? É bacana aí e não é menos dor de cabeça, erros e por aí vai, beleza? Em sequência também a gente pode fazer o nosso concat, né, pessoal? O que é o concat? Concatenar, né? Então a gente pode chamar essa função também e a gente ter bastante isso aí tem bastante utilidade também. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui e eu vou simplesmente trazer aqui. Então, no lugar aqui eu vou trazer a cidade, né? Vamos trazer a cidade que a gente tem lá, a nossa country, né? Vamos verificar aqui, tá aqui, ok. Bom, tendo isso aí, eu vou trazer dos meus clientes, né? Vamos separar lá dos nossos clientes, ok. Se eu executar isso aqui, select, ok, vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui e vou colocar aqui tudo de lá. Então, vamos trazer tudo do nosso customers, tá aqui, ok, ok, select. Na verdade, não precisa disso aqui, porque a gente vai selecionar. Deixa eu ver. Vamos trazer, para a gente poder trazer tudo numa coisa só, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu selecionar aqui. Então, ele pede ali o cliente. O que eu quero aqui? A cidade, né? Então, eu vou colocar desta forma aí. Então, select, né? O nosso first name. Só que este first name aqui, como a gente renomeou ele não existe no nosso banco de dados, né? Então, vamos pegar lá o correto, que é o first underscore name, né? Vamos ver aqui. Não tá aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso. Vamos ver aqui, first, isso aí. Então, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Que é o name que a gente vai... Ah, tá aí. Ok, bom. E vamos pegar também a cidade dele, né? Dos nossos clientes. Ok, se eu fazer isso aí, vamos ver se ele vai deixar eu selecionar isso aí. Vamos selecionar aqui, tá dando ele, deixa eu ver. Invalid Object Name, ok. Porque na linha 1, level, ok. Bom, já entendi. É até bom dar este erro aqui, que aí a gente tem que pôr isto em mente. Bom, como meus clientes, eu estou querendo pegar o nome dele e o nosso country, ele não está no nosso DB Sales, né? Ele está no nosso MyDB, né? Então, se eu selecionar ele aqui e executar, agora eu tenho este resultado, correto? Então, ok. Bom,
E agora, como que eu faço isso aí? Eu uso o meu concatenar. Eu quero que essas informações seja tudo em uma linha, em um resultado só. Vamos entender que o que eu quero passar com isso aqui. Se vocês pensar direitinho, eu quero que esses dois resultados sejam uma coluna só. Então eu trago Rosângela, ela é Alemanha, mas eu quero que traz dentro de uma coluna só. Por exemplo, aqui está Rosângela, eu posso colocar um espaço e trazer a cidade dela dentro de uma coluna só, sem ter duas colunas, beleza? Eu acho que vocês entenderam isso aí. Então a gente usa o concatenar ou concat, tá, pessoal? Então, para isso aí, vamos chamar, né, a nossa função concat, tá, pessoal? Desta forma aqui, ó, ele coloca aí para mim. Então, chamamos o concat. Concatenar o que? O que que eu quero concatenar? Já digo aqui que eu quero concatenar o que? O nome, né? Então, temos lá o first name, que é o nome da pessoa, vírgula. E eu quero o que mais? Eu vou dar espaço assim, e eu vou abrir uma string aqui e vou colocar um underscore. Então, a gente vai ter este espaço aí, vírgula, vírgula, eu quero o que? O country, que é a cidade também dela, né? E eu vou sair aqui e vou colocar aqui para nossa coluna, vamos criar a coluna com o nome as, por exemplo, nome underscore cidade, para vocês entenderem. Se vocês quiserem mudar aqui também, a nome, a cidade, para você entender. Eu já expliquei muito isso aí, então não vou ficar meio perdendo tempo aqui com isso, tá, pessoal? Então, se a gente executar isso aqui, a gente vai trazer esses dois resultados numa coluna só. Executamos e temos aqui a nossa coluna. Esquece essas daqui, então tem ali, ó, nome cidade, né? Poderia ser assim, nome P de pessoa e C de cidade, né? Então tem ali, ó, Rosângela, underscore Alemanha, ela tá ali, ó, Alemanha, ó, João, né? Tá ali, tá tudo aí separado. Por que a gente coloca essa string aqui, pessoal? Porque se eu tirar essa string, então ele vai trazer tudo junto aqui pra gente. Observe a nossa coluna, que agora ficou tudo agarrado ali. Então, a gente concatena, né? Ou a gente coloca este espaço aí, correto? Para poder ficar ali o espaço entre o nome e a cidade, beleza? Ok, bacana, né? Uhum. Vou modificar aqui para vocês, vou colocar assim, então, nome, né? Só para gente, para mim dar o outro exemplo aqui, e eu vou colocar aqui cidade, correto? Ok, então se eu executar, tá aqui pra gente, nome e cidade. Aqui tudo numa coluna só agora, nome e cidade. Eu poderia modificar isso aqui, né? Vou colocar assim, nome, não é isso? Underscore P, né? Para o nome da pessoa. E vou colocar underscore C de cidade daquela forma ali. Então você pode trabalhar tudo isso aí, tá, pessoal? Olha lá, tá lá a nossa coluna. Nome, P e cidade, né? Então, nome e cidade, por aí vai. Ok, bom. Observe que agora nossas colunas modificou porque eu dei o nome elas aqui. Bom, e agora eu quero também, se vocês observar aqui, que o nossos nome de pessoa aqui estão com as iniciais maiúscula. Eu posso fazer isso aí também, trazer isso aqui em nomes minúsculo aqui, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso simplesmente trazer na nossas coluna aqui, criar uma outra coluna com estes nomes aqui. Eu deixo eles aqui como maiúsculo, mas eu posso trazer esse resultado também com letra minúscula. Então, isso aqui eu só estou trabalhando com os nossos coisas aqui, tá, pessoal? Então, se eu trazer aqui o lower, né, que é o nosso lowercase, né, a gente faz isso muito aí, né, quando a gente vai fazer alguma verificação que não quer letra maiúscula, minúscula, quer que seja exatamente aquilo que a gente está colocando dentro do dado, né? Então a gente faz isso aí. Então pega o nosso first name, né? A gente pode copiar daqui, ó,
Ctrl o C, vou jogar aqui dentro e eu quero que ele faça o que? Me traz estes resultados. Então vou colocar aqui, vou renomear como o que a gente põe aqui, por exemplo, nome underscore minúsculo, né, para que vocês entendam isso aí. Então ele vai trazer isso aí pra gente. Vamos executar. Ele deu um erro, porque, ok, bacana este erro aí, né? Observou aqui, pessoal? Ó, incorrect, né? Syntax near lower. Por quê? Porque a gente esqueceu de colocar uma vírgula que simplesmente está aí. Se a gente executar, então agora a gente tem aí a nossa coluna nome minúsculo, tá ali tudo como nome minúsculo. E já aqui, deixa eu separar aqui para vocês verem a diferença, tá em maiúsculo, tá, pessoal? Então a gente manipula a nossa query aqui conforme aí a gente quer, né? Né? Temos também o maiúsculo, que é o uppercase, né, pessoal? Não tem problema nenhum. Vamos fazer isso aí, tá aí também. Então, em vez de ser lower, eu chamo o nosso uppercase, né? Então, pronto aí. E aqui, nome, eu vou colocar assim... vamos colocar maiúsculo, não é isso? Ok. Tá errado aqui, mas não tem problema. Então, tá ali pra gente também. Traz aí, tá, pessoal? Dá forma aí, tá? Então, bacana aí. Espero que tenha entendido esse espaço aí, né? Bacana. Não esquece das regras, tá, pessoal? De banco de dados. Entre maiúsculos, ou seja, entre aspas, tá? Sempre o último aqui. Não precisa aspas, não, vírgula, né, pessoal? Eu já falei sobre isso aqui, que é o nosso espaço entre a nossa coluna ali, né? Ou seja, o nome e a cidade. Ok, bacana, né? Então, funções, né, pessoal? Temos aí o nosso... Tem o trim também, né? Então, o que acontece? O trim é quando eu ponho exatamente o que eu quero, beleza? Bom, vamos trabalhar o replace. O replace é muito importante quando a gente quer fazer mudanças entre espaços e por aí vai. Vamos entender que vamos criar aqui uma query, vamos criar aqui qualquer coisa, então select, vamos colocar aqui, por exemplo, uma string, e eu vou colocar assim 1, 2, 3, aí eu separo aqui, por exemplo, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, desta forma aí. Então, eu posso colocar aqui as número, né? Ok. Então essa coluna nossa vai chamar número, correto? Se eu executar aqui, a gente tem aqui a nossa coluna número aqui, beleza? Então observe que a gente tem aqui esses espaços aí, beleza? Ou seja, estes caracteres aqui. O que eu posso fazer aí? Eu posso usar a função replace, tá, pessoal? Então, replace, desta forma aí, eu quero repor estes nossos traços ali com o quê? Então, chamamos outra string e eu coloco, então, um underscore desta forma, assim, ó, eu posso fazer desta forma aí. Então, onde é que tiver isto aí, eu faço simplesmente o seguinte... Eu faço o replace, ou seja, replace não, né? Vamos pegar aqui, eu tenho ali o traço, então vou colocar ele aqui, aonde tiver ele, eu quero que ele faz o replace, então vou colocar desta forma, e aqui eu certifico que quero vazio desta forma, tá, pessoal? Não coloque espaço aqui, porque senão vai dar erro, a gente está simplesmente... Aonde tem o nosso traço ali, eu vou colocar isso, sem espaço, então ele vai ficar tudo ligado um no outro, correto? E eu posso chamar essa coluna as o que? Eu vou colocar assim, número, poderia colocar maiúsculo, né? Vamos colocar assim, número, underscore, sem espaço, para que você entenda, né? Então, se eu executar, aí ele deu um erro ali, porque observe aqui que no nosso replace, eu esqueci de colocar a string que eu quero fazer o replace. Então, Ctrl o C e Ctrl V, vírgula novamente. Vamos executar aí, deu o erro ali do nosso replace, ok.
né? Porque a gente esqueceu das nossas regras de banco de dados e tá ali para a gente, então, agora a nossa coluna aí, né? Ali, ó, número sem espaço, tá ali tudo e aqui com espaço. Por quê? Porque eu estou separando estes nosso espaço por uma string vazia aqui. Se eu quiser colocar assim igual, eu posso fazer. Se eu vim aqui, tá ali pra gente a nossa coluna. Se você quiser colocar arroba desta forma aí, então é o caracteres que você especificar ali na nossa string. Então ele faz esta união aí pra gente, este replace, tá, pessoal? Podemos fazer com formato de imagem, formato de arquivo. Por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, o que eu ponho aqui? Relatório, por exemplo, .txt, desta forma aí. Então, vou colocar aqui, vou renomear ele como relatório, tá? Ok, vamos fazer o replace. Então, pegamos o nosso valor, então, Ctrl C, passo ele aqui. Eu vou simplesmente fazer o seguinte: aonde tiver aqui o nosso ponto, por exemplo, txt, eu posso substituir, por exemplo, por um ponto PDF, por exemplo, e aqui eu vou renomear aqui, por exemplo, o que o nosso PDF, não, vamos colocar formato, né? Ok? Então tá aí. Se eu executar isso aí, observe agora que a gente tem aqui, né? A gente tem o nosso relatório.txt e aqui ele me trouxe relatório.pdf, correto? Então isso aí é um jeito, né, pessoal, de manipulação, né, que se chama as nossas funções de string, né, ou string funções, né, que é a nossa manipulação, que é o concat, o uppercase, o lowercase, o trim e o replace. O trim a gente ainda não executou aqui, né, que é o trim, desta forma aí. A gente não tem nenhum cadastro com espaço no nosso banco de dados. Eu vou fazer o seguinte: para fazer isso aqui, a gente teria que ter alguns cadastros com espaço nos nossos nomes. Depois, mais à frente, quando a gente começar a cadastrar algo no nosso banco de dados, a gente pode fazer propositalmente cadastrar alguma coisa com espaço e a gente voltar nesta função trim, né, pessoal? Então, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu, né, os nossos coisas aqui, né? Deixa eu pôr aqui, eu vou fazer o seguinte: a gente prendeu as nossas funções, né, de string. A gente tem o nosso, vamos aqui por ordem, então a gente tem o nosso concat, né, que é o concatenar. A gente tem o nosso upper, né, uppercase. A gente tem o lowercase, né. A gente tem o trim, eu vou deixar ele separado aqui. E depois a gente tem o replace, que a gente trabalhou ele agora, né? Então, isso aqui são manipulações, né, pessoal? Funções de string, tá? String de funções para a gente trabalhar com essas manipulações aí no banco de dados. A gente tem também a calculação, né? O calculation, que a gente chama o nosso len. O len, ele faz o seguinte: o len, ele simplesmente conta quantos caracteres tem o nosso nome. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou tirar isso aqui e eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar isso aqui também, isso aqui, e vamos então chamar essa função aqui para a gente verificar o tanto de caracteres que a gente tem. Então, vou fazer o seguinte: eu vou selecionar aqui, por exemplo, o first name. Vamos pegar o primeiro nome aqui, no caso aqui é first underscore name, né, que a gente tem no banco de dados. A gente tem isso aí, né? Cadê ele? Não apareceu aqui, mas não tem problema. A gente tem o first name, aí sim, agora ele me colocou aqui, do nosso cliente, por exemplo, né? Então, selecione o first name, né? E eu vou pegar aqui o land. Então, eu vou contar quantos caracteres que tem na minha string nome, né? Então, simplesmente abro parênteses, Ctrl V, tiro aqui a vírgula, fechamos, e eu vou renomear ela, a nossa coluna, as, colocar assim, caracteres, né? Pode ser caracteres,
caracteres. Não é isso? Uhum. Então a gente vai ver quantos caracteres tem o nome do nosso cliente. Então vamos lá, vamos pegar aqui, né, from a nossa tabela, o que? Customer, né, pessoal? Ok. Se a gente executar isso daí, a gente então vai ter o land, né? Então a gente pode trazer aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho aqui acima e a gente tem aí Rosângela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá lá, João 4, e aí por aí afora, né? Uhum. Então, temos a nossa, a nossa função de cálculos, né? Ok, outra coisa que eu posso fazer também é chamar aqui, por exemplo, eu posso selecionar aonde eu quero fazer algumas pesquisas de nome que tem alguma. Vamos entender aqui, vamos. Como é que eu digo aqui? É selecionar, né? Por exemplo, o nome Rosângela aqui, eu quero que me dê simplesmente os 2 caracteres do nome dela, ou quarto, quinto e por aí vai. Vamos entender aqui. Então, ao invés de eu chamar o length aqui, eu chamo o meu left, tá? Desta forma aí. Se no meu left first name, né, que é o nome, eu quero simplesmente os 2 caracteres primeiro do nome. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o que eu ponho aqui? Coloca assim, 2 underscore caracteres, né, do nome para a gente saber. Ok, é do nosso cliente. Uhum. Tá bom aí. Então, bacana aí. Só que observe aqui que a gente tem o nosso first name. A gente está pegando a coluna clientes. Aqui a gente passa o valor e select, né? Então, se eu executar isso aqui, vai dar um erro, porque eu tenho que pôr alguma coisa aqui e underscore. Ele não aceita o número primeiro, tá? Então, coloca aqui, por exemplo, aqui, ó, nome, né? Pode ser nome, 2 caracteres. 2 caracteres do nome. Então, vamos trazer aqui, ó. Então, ele trouxe ali, no caso, Rosângela, João, o nosso sangue, Mateus e Pedro. Então, ele pega os 2 caracteres do nome aí, beleza? Você quer aqui, por exemplo, 4, vamos colocar aqui. Então, no caso aqui, 4, vamos verificar aqui o 4. Se eu executar, ele traz aí para nós Rosa de Rosângela, o João traz aqui os outros, ó, Mateus é maior do que 4 e Pedro também é maior de 4, beleza? Bacana aí, né? Bacana. E agora, como a gente está usando o left, né? Eu estou pegando as primeiras coisas aqui do nome. Ó, observe que o nome, né? O nome inteiro aqui, né? Então tem a esquerda e tem a direita e o meio do nosso nome. Eu estou simplesmente chamando o nosso left, então ele está trazendo a parte do left. E se eu quiser colocar a parte da direita, então ele vai pegar o tanto de caracteres da direita aqui para a esquerda. Que é a mesma coisa, tá, pessoal? Ctrl C, mas porém, em vez de ser left, então eu quero que comece da direita, né? Então, right desta forma. Aí, correto? Então, vai ser do nosso nome. Eu vou pôr aqui menor. Então, vou pôr aqui 2, por exemplo. Só 2 caracteres. E aqui eu vou colocar 2. Aí, poderia ser aqui da direita, né? Mas tá bom. Aí, se eu executar, deu um erro. Por quê? Por causa da nossa regra, sempre aqui batendo vírgula aí. E observe aqui que agora eu deixei desta forma. Eu vou colocar aqui 2 também, só para vocês verificar isso aí. 2, 2, vamos lá, executar. Então tá aí. Bom, então aqui temos o nosso nome, Rosângela. Na esquerda ele traz Riox, que é começando o nome da esquerda para a direita. A direita, right, ele vai pegar da direita para a esquerda. Então o que tem lá? Ó, LA, o João aqui, a O, né? E por aí vai. Então, são maneiras aí de você fazer queries, tá, pessoal? Bem
avançada, buscar caracteres específicos no seu banco de dados, tá? Então, tem lá seu banco de dados é enorme, tem muita coisa lá que você não consegue fazer, né? Buscar, ver estes dados, a não ser através de caractere, através de queries, né? Específica para aquele tipo de dado ali que você queira pegar no banco de dados, certo? Então isso aí é muito importante, bacana. Uhum. A gente também pode mexer com números, tá, pessoal? Por exemplo, a gente pode, por exemplo, se eu vou colocar assim, converter, né, que é o absolute, né, que é o numérico, a função numérica, né? Tem um round também, né? Mas o numérico aqui que é sempre mais usado. Se eu colocar aqui menos 100, por exemplo, vírgula, e eu chamar aqui o meu ABS, que é o absolute, né? E chamar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui ele menos 10, que é o valor, né? Então, vai acontecer o que? Observe, vamos aqui entender isso aqui. Então, select, eu coloquei menos 100, não é isso? Mas aqui, como eu tenho menos 100 aqui, se eu colocar desta forma aqui, vai dar errado, correto? Por quê? Porque eu tenho que passar o mesmo valor. É este valor que eu quero que ele me traz o absoluto. Então vamos fazer o seguinte: Ctrl C, eu fiz isso aqui propositalmente para vocês verem isso aí, tá, pessoal? Que é o nosso valor. Então, se eu executar isso aí, observe que mesmo eu colocando ele negativo aqui, ele vai me trazer aqui positivo, tá? Então, é o nosso absoluto, tá? Ou absolute, como queira dizer, beleza? Tem esta função também numérica para a gente trabalhar com números aqui, correto? Né? Eu poderia parar com esse vídeo aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou só, vamos vir aqui na nossa Sales, que aqui a gente tem mais dados aqui, por exemplo, a gente trabalhar com datas, dias e por aí vai, né? Então tem isso aí, seleciona aqui o seu banco de dados. E se eu colocar aqui, por exemplo, lá no nosso banco de dados tem as nossas tabelas, tá, pessoal? Se você vir aqui em tabela, a gente tem aqui o custom, as ordens, temos aqui os arquivos e tem os produtos. Se abrir aqui, a gente tem essas tabelas aí. Vamos verificar aqui. Então, se eu dizer que select, né? O que? Eu vou colocar aqui. Lá, eu lembro que a gente tem hoje, em vídeos anteriores, a gente já abriu essa tabela e a gente já sabe tudo que tem lá. Pelo menos, eu sei, eu não esqueço, não. Então, lá a gente tem a nossa ordem, deixa eu, maiúscula aqui, né? A nossa ordem, e lá a gente tem os nossos, por exemplo, ID, a data que foi o despacho a data de despacho, o dia que a gente fez esse pedido e por aí vai, né? Então temos a nossa order date desta forma aí. Vou renomear ela as o que? Data, por exemplo. Bacana. Vamos colocar aqui. Vamos aqui selecionar. Vamos selecionar aqui para a gente não ter este erro. Então, from a nossa sales, não é isso? Temos lá o nosso banco de dados, tem a nossa sales, não é isso? Ou seja, aqui a nossa tabela, ponto na nossa orders, né? Ok, bom. Então, bacana aí. Eis a questão. Se eu fazer o seguinte, temos a nossa data, né, da nossa ordem. Eu também vou pedir aqui, deixa eu só coisar aqui, Ctrl o C. Vamos vir aqui e eu vou pedir também, aqui no caso é o ID, né? Vamos colocar assim, ID maiúsculo, não é isso? Então, ID, e aqui eu vou colocar ID mesmo, né? Uhum. Ok, então tá bom aí. Temos a nossa data, né? A ordem data, então deixa como data. A gente tem lá o nosso, o shipping, né? Se eu não me engano. Chip, não é isso? Chip data, cadê? Tá aí. Uhum. É isto mesmo. Eu vou renomear como o que a gente coloca aqui, por exemplo,
despacho, né? Só vou colocar assim, despacho, né? Tá bom aí. Ok, o que mais que a gente pode pegar lá? A gente tem o nosso epa, que merda, hein? Uhum. A gente tem o nosso create isto aí time, não é isto? Uhum. Se ele tá me dando aí, eu quero pegar isso aí também. O último a gente não precisa. Então, from sales, né? Isso que é o nosso banco de dados, né? Temos lá a nossa tabela orders, correto? Ok, então se eu selecionar isto aí, ele vai me dar o seguinte aqui. Ele vai me dar o ID, não é isso? Tá aqui. Ele vai me dar a data que foi feito, né? Ele vai me dar a data que foi despachado o nosso produto. E aqui o date create. Eu posso renomear aqui também. Vamos colocar aqui as data underscore pedido, por exemplo. Né? Se a gente executar, então a gente troca aqui. Tô fazendo assim para ficar mais entendível aqui, tá, pessoal? Mas aí vocês põem isso em mente, tá? Como a gente pega esses dados aqui, eu também ensinei aí aonde vocês acham esses datasets, tá, pessoal? Que é um conjunto de dados que a gente pode abaixar do próprio site da Microsoft, que é para a gente treinar, tá, pessoal? São dados, né, ali aleatórios que eles fazem e deixa lá para a gente esses bancos de dados, essas tabelas, para você treinar e manipular e por aí vai. Lá no primeiro vídeo, no início do projeto aí, eu mostrei lá onde você encontra esses databases, esses datasets, tudo aí, esses dados aleatórios para você trabalhar, tá? Porque se você for trabalhar num banco seu aí, um banco real, você vai fazer muita coisa aí a hora que você for treinar, né? Então então é para isso que a Microsoft disponibiliza esses dados aí, que aí você pode trabalhar neles, modificar e por aí vai, é para treinar mesmo, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer também é manipular essas datas, que por exemplo você tem um pedido para poder modificar essas datas, fazer uma pesquisa dessas datas, tudo no dia de hoje, por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui e vamos executar aqui a nossa tabela aqui. Bom, se eu fazer desta forma, isso aqui é um tipo de trazer estes dados, ok? Então, observe que a gente tem aqui data 2025 e por aí vai. Temos as horas e tudo mais. Bom, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, e se eu especificar um exemplo aqui para que você entenda, teu patrão chega perto de você, ó, eu quero que você faça uma pesquisa no meu banco de dados, todas as datas de pedidos de venda. O que você vai fazer? Ele vai querer, mas só que eu quero que você crie uma coluna e deixa esta pesquisa que foi feita com a coluna de todos os registros na data de hoje. Então eu quero que você adicione uma coluna com o dia que foi feita essa pesquisa no banco de dados. Vamos entender que se eu fazer o seguinte, eu criar aqui, né? Então aqui tem o nosso creation coisa, né? Se eu colocar uma vírgula aqui e criar uma string e colocar aqui, por exemplo, hoje é 1 do 10, vamos colocar a data de hoje, né? No caso, hoje é 20 do 5 2025, né? Ok. Só que aqui também tem uma coisa aqui, né? Ok. Se eu fazer desse jeito aí, aqui os caracteres, se eu não me engano, eles são passados desta forma. Ok, vamos verificar. Se der erros, a gente... porque a gente não vai colocar aqui as igual em cima, tá, pessoal? Então, daquela forma ali, eu coloco assim, data hoje, por exemplo. Então, bacana. Se eu executar isso aí, observe que eu fiz
a data do pedido, né? Tá todas as datas do pedido aqui com os IDs. E aí eu criei aqui uma data de hoje. Eu poderia sim, data de hoje, pesquisa, né? Que foi feito esta pesquisa. Fica mais ainda profissional aí para o seu patrão entender isso aí, beleza? Então, seu patrão fala assim, ó, eu quero que você pesquisa todas as datas de pedido no meu banco de dados. Então, teve ali o horário, o dia e por aí vai. Só que eu quero que você grava no meu banco de dados o dia que foi feita esta última pesquisa. Então, poderia ser pesquisa data de hoje, né? Mas aqui você está entendendo o que eu quero passar aqui. Se for o caso, você pegou essa pesquisa aqui, eu já ensinei anteriormente como a gente faz um backup deste coisa aqui, ó, destes nossos return aqui. Por exemplo, agora eu quero enviar esta coluna para o meu banco de dados com essas datas de pedidos aqui. Eu simplesmente executo a minha query aqui e ele vai para o nosso banco de dados. Mas não é o caso aqui que a gente está fazendo. A gente só está mesmo criando uma coluna do dia que foi feito uma pesquisa no meu banco de dados, tá? Então, bacana aí, temos essa possibilidade aí. Outra coisa também é o seguinte, eu disse que a gente vai aprofundando. E agora, se o teu patrão vira para você também e fala assim, ó, que era o dia que foi feita essa pesquisa, a data que foi feita essa pesquisa, e eu quero o dia também, o dia exatamente que você está fazendo essa pesquisa, certo? Então a gente pode usar a nossa função getDate. Tá aí, pronto, já está pronta aí. Se eu vim aqui bater uma vírgula, obedecendo às regras, e eu colocar aqui o meu get, né, o nosso data, né, então ele já colocou ali para mim. Epa, get. Vamos voltar aqui, temos o nosso get date, tá, pessoal? Então, bacana aí, get date, desta forma, e chamamos a nossa função, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, simplesmente, por exemplo, hoje, né, que foi feita essa pesquisa, se eu executar isso aí também, observe que agora trouxe outra aqui, vou deixar separado aqui, hoje, que dia que é hoje? Olha lá, ó, dia 20, né, do 5 de 2025. Então, que hora que está sendo feita essa pesquisa? Agora é exatamente meio-dia e 2 e tá aí pra gente até os minutos aí, tudo segundo, tudo correto aí. Seu patrão pedir envia esses dados para o meu banco de dados, você já sabe como faz isso aí, porque eu já ensinei vídeos anteriores. Então, bacana. Agora, outra coisa também, a gente pode separar isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está a data primeiro e o ano, e aqui já está o ano e a data primeiro, né? Ou seja, o ano está primeiro, que depois o dia, né? Ou seja, o mês e a coisa. Então, isso aqui a gente trabalha com o formato, tá, pessoal? Temos as funções também de data e time, beleza? Então, vamos entender isso aí também. Bom, temos o ID ali. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima e vou dar espaço aqui. Ok, então em vez de eu fazer isto aqui, vamos entender aqui que a gente tem a nossa função year, tá, pessoal? Que escreve, cuidado, tá? Cuidado para não escrever errado. Year, que é o ano. E aí eu tenho que passar o que? Quando foi criado, né? Então, Ctrl C e Ctrl V. O que eu quero fazer aqui? Vou escrever aqui, por exemplo, ano. Vou colocar assim, ano atual, só para você entender das nossas ordens. Então, se eu executar, observe aqui que a gente que tem tudo, esses dados aqui, a gente inseriu alguns dados, né, pessoal, na nossa tabela neste ano mesmo. Então tá tudo aqui 2025, ok. Bom, se você observar aqui, a gente separou justamente o ano da nossa hora aqui e tudo mais, né? Então,
Observe aqui que a gente tem o mês e o dia, e aqui a gente só tem o ano, que é 2025, beleza? Ok, manipulando isso aí mais, separando aí os nossos dias e o mês e o dia, né? Então, muito simples. Vou dar um contra o C, vamos logo abaixo. E agora a gente simplesmente muda a nossa função para o mês, né, pessoal? Que chama o nosso month. Desta forma aí, month é o mês, correto? Então, vou colocar aqui, nesta ocasião, mês. Vamos pegar já de uma vez o dia. Então, a gente chama aqui a função day, né, pessoal? E aí eu coloco dia aqui atual. Aqui não tem a vírgula. E tá aí pra gente executar. Então a gente separou tudo ali, ó. Temos o dia atual, o mês e o ano desta coluna da nossa data de pedido, tá, pessoal? Aí o teu patrão chega e fala assim, ó, eu quero agora que a minha tabela no banco de dados tem este return aqui gravado lá também. A gente já aprendeu em vídeos anteriores como que manda esses resultados para o nosso banco de dados, correto? Então, basicamente, o que mais? Vamos separar aqui, vamos separar hora também. Então, vou vir aqui, agora eu já vou usar o deport, tá, pessoal? Que é a partir daquilo ali. Então, vamos usar aqui o date, né? Ter o date port, né? Desta forma aí. Então, a partir, né? Então, a date, ele vai partir, né? Da onde? Vamos pegar aqui e vamos simplesmente chamar aqui, por exemplo, no caso aí eu quero a hora, né? Eu quero extrair a hora dali. Então a gente chama simplesmente o nosso hour, tá, pessoal? Desta forma aí, vírgula, e aí ele vai pegar a nossa data, e aí aqui eu vou colocar aqui hora atual. Vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser horas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tirar aqui a nossa coisa e também trazer aqui, ó, tá ali, ó, foi aqui às 12h34, vamos extrair, quer extrair uma cura de horas também, você pode. Então, se eu vim aqui então, aqui, vamos dar um contra o C, vamos bater uma vírgula aqui e eu posso tirar também a date port do nosso quota, tá, pessoal? Que é assim, ó, quota, né? O nosso, minúsculo, o que eu tô pondo maiúsculo aí? O nosso quota, né? Este quota aí, ele vai trazer 1/4 do nosso horário. Então, tá aí, eu vou trazer aqui, por exemplo, quarto, quarto, underscore horas, né? Pode ser, né? E aí, se eu executar isto aí, observe que a maioria das horas aqui está em 1/4, né? Ok, isto aí. Então, ele vai pegar o quarto do nosso horário que está aqui, tá aí tudo aí bem explicado as nossas colunas aqui, né, pessoal? Então, muito bacana isto aí, né? Então, basicamente, a gente está usando as nossas funções date, né? As nossas funções de date e time. Então, a gente está penteando a nossa data aí para que você entenda, passando um pente fino para a gente extrair um cora de hora, a hora, o dia, o mês, o ano e por aí vai, né? Então, bacana isso aí, né? Perfeito, né, cara? É isso aí. Muito bom. A gente tem vezes que eu mexo muito com banco de dados também. E aí eu fico me navegando aí. Então quando eu passo o dia sem ver, mexendo com essas coisas aí. É muito interessante quando você entende e faz uma pesquisa que o resultado é bacana aí, né? Então isso deixa a gente cada vez mais energético para aprender coisas mais rápida, né? Que você sabendo estes métodos aí, essas funções, você faz
Você faz uma pesquisa no banco de dados em segundos, né? Então, bacana, correto? Quer meter uma prosa maior aí? Vamos trabalhar também a semana, porque a gente não trouxe a semana. Então, tem isso, tá? Eu tô falando com vocês que a gente vai só aprofundando, né, pessoal? Temos a nossa week, que é a semana. Então, vou colocar aqui semana, por exemplo, né? Vou deixar aqui semana, a hora atual. Eu coloquei também errado ali. Vou colocar semana atual, que aí fica melhor para o entendimento. Observe aqui que a gente tem a nossa semana aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Ah lá, a gente tem semana 1, 2, 3 e por aí vai. Se eu executar, então ele vai trazer aí a semana atual. A 1, 1, semana 2, 2 e por aí vai, correto? Bom, então meios da gente poder filtrar a cada letra, cada caracteres, tudo aí no nosso banco de dados, tá, pessoal? Ok, bacana. Quer complicar um pouquinho mais aí, um pouquinho só, né? A gente pode fazer o seguinte, deixar tudo mais específico aí, beleza? Eu posso trazer o nome do mês. Por exemplo, aqui, ó, o mês atual tá ali, 1, 2, 3, ou seja, 1 que é janeiro, 2 é fevereiro. Eu quero trazer o nome do mês aqui em vez de número. Então, basicamente, a gente já tem aqui, né, pessoal? Observe aqui, ó. Simplesmente a gente chama a nossa função, que é o date, né? No caso, date name, desta forma aí. Se eu especificar aqui o que eu quero fazer, então eu trago o meu month, desta forma aí, que é o mês, vírgula, e aí sim eu especifico o meu valor. Qual que é o meu valor? Então vou pegar contra o C, contra o V, e simplesmente eu executo aí e eu vou dar um nome nele de que eu ponho aqui, vamos colocar aqui o mês, né? Vamos colocar assim, nome underscore mês, né? Que aí ele vai trazer no lugar aqui de 1, 2 e 3, ele vai trazer o nome do mês. Então, nome mês ou mês nome, o que você queira dizer aí, obedecendo às regras, vírgula, e se eu colocar aí, então ele já traz aqui para mim. Vou fazer o seguinte, deixá-la bem aberta aqui, a gente já estudou ali, então não precisa, né? Então observe que agora o mês nome está trazendo ali onde é que é 1, tava trazendo 1, trouxe janeiro, 2, fevereiro, e aí por aí vai. Então chamamos aqui a nossa função simplesmente date name. Qualquer aqui, traduzindo, é o nome do dia, mas porém o mês. Então ele vai trazer ali o nome do mês pra gente, correto? Quer meter uma prosa maior ainda? Vai lá, cara. É assim que estuda. A gente pode trazer também uma coluna do dia, do nome do dia da semana. Então, por exemplo, se aqui um é segunda, terça, ou quarta, ou quinta, então a gente pode fazer isso aí. Então, simplesmente tragamos aqui, minúsculo, tá, pessoal? A week tem a week day, desta forma aí. E aí eu vou trazer aqui, por exemplo, nome da semana, né? Nome semana, maiúsculo também, né? Ok. Então, se eu executar, observe que agora eu também, do jeito que está lá no meu banco de dados, eu trago aqui o nome do mês e trago aqui o nome da semana. Wednesday, que é quarta, Sunday, domingo, Friday, sexta, Monday, segunda, Saturday é sábado e por aí vai, correto? Ok, bom, bacana, né, pessoal? Ok, não.
Se o patrão chegar para você e dizer, ó, eu não quero isso aqui, pode zerar isso tudo aqui para não parecer hora e nada, e vamos extrair só o ano e a data. Ok, temos o truncate, né, pessoal, que é o date truncate. Então vamos entender isso aí também. Ok, bom, vou dar espaço aqui e vamos chamar aqui então o date desta forma aí. Temos o nosso date que, pessoal, truncate, que é simplesmente abreviando desta forma aí, correto? E agora o que eu quero fazer? Qual é o meu valor que eu quero extrair? O day, por exemplo, né, que é o dia. Então qual é o nosso coisa, né? O nosso create time, né? Então colocamos aqui contra o V. E aí eu já vou passar aqui ele como dia underscore extraído, não, né? Deletado, pode ser, né? Que a gente vai deletar daqui, né? Então, bacana aí, tá bom assim. Vírgula. Se eu executar, observe ali que ele trouxe ali, ó, dia deletado. Então, o dia já foi deletado aqui, tá vendo? Vamos também deletar os minutos, né? Porque aqui a gente tem os minutos aqui, ó, tá vendo? Então, podemos deletar isso aí também, Ctrl o C. E vamos chamar aqui, então, em vez de ser o dia, a gente vai trazer os nossos minutes, né? São os nossos minutos, né? No caso aqui, no singular. Então, tragamos isso aí também. Então, posso colocar aqui, no caso, minutos, né? Ou minuto deletado. Se eu executar aí, observe ali, que agora a gente só tem o ano, o dia e o mês. O resto tá tudo deletado aí, beleza? Seu patrão pede assim, eu quero essa tabela do jeitinho que... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu puxar aqui. E aqui, ó, todos esse resultado aqui, o teu patrão quer no banco de dados. Eu já ensinei como faz isso aí. Certo, pessoal? Então, bacana aí, né? O que mais que a gente pode fazer aqui, cara? Complica mais? Complica. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer. Eu vou coisar aqui para nossa tabela aqui não ficar muito comprida aqui, mas digamos que a gente está executando aqui nessa tabela mesmo. O resto aqui, essas outras colunas, tudo a gente já sabe, né? Então vamos trabalhar aqui. Eu quero extrair só o valor, né? O tanto de registro que tem aqui por ano. Por exemplo, aqui, uma pena que a gente cadastrou tudo 2025, né? Mas não tem problema, a gente pode fazer isso aí também. Eu quero ter tanto de registro e o dia que foi criado estes registros, o ano, por exemplo, só isto. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou pagar tudo isso daqui, então eu vou fazer o seguinte, pode ser que aqui vai dar para a gente fazer isso aí. Então select, eu vou colocar aqui, por exemplo, fazer um count, né? Eu preciso de um count. Então create, eu vou pegar aqui o nosso data trunc, que é o nosso truncate, e eu vou pegar o que? Eu vou pegar o ano, né? Então, o year, né? Desta forma aí. O que eu preciso passar aqui? O meu coisa, né? O meu valor que eu quero extrair. Então, passamos ele aí. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, criado, né? Poderia ser o ano criado, né? Pode ser aqui, ano. O que eu tô colocando aqui? Ano underscore criado. Isso aí, ok. Vírgula aqui. Agora eu preciso do meu count, né? Para ele fazer a contagem, né? Então eu quero que conta todos os registros que tá lá. Então coloca aqui o nosso asterisco, né? From a nossa tabela ordem. E agora vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso chamar o meu group. A gente já estudou tudo isso aqui, então não vou explicar nada disso aqui, tá, pessoal? O nosso date também trunc, né, que é o truncate, e aí eu passo aqui o ano novamente, né, que é o nosso year, não é isso? Ok, correto, ponto, vírgula, e o nosso
creation time, né? No caso aqui, vamos pegar aqui e passar ele aqui. Se eu executar isso aqui, observe que a gente vai ter o seguinte, temos o erro aí de que eu coloquei aqui, data trunc, ok. Não, aqui é date, coloquei data, epa, maiúsculo também. Coloquei errado aqui, aqui eu já coloquei certo, né? Executamos e observe lá que a gente já tem isso aí, ó, ano criado. Ele trouxe simplesmente o ano, como a gente tinha 10 registros, lembra que a gente colocou aqui, né? Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, Ctrl C. Epa, que merda. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pior aquele coisa, apagou tudo, mas não tem problema. Foi até bom, vou colocar aqui um select, tudo, né? Vamos pôr aqui tudo, from a nossa coluna, né? No caso aqui, seios, é maiúsculo. Cadê o nosso banco de dados, a nossa coisa, né? Seios, é isto mesmo? Ok. Então, deixa eu fazer o seguinte, que só melhorar isso aqui. Ok, na verdade a gente tá, ok, tá bom, mas mesmo assim tá legal aqui. Então quero lá o que das nossas ordens, né? Então vamos pegar lá. E se eu executar, observe que a gente tem 10 registros, né? Então ele está fazendo a contagem. O que ele trouxe aqui para mim? Então estou contando tudo lá da nossa tabela, né? Então ele está trazendo ali para nós os 10 registros que a gente tem no nosso banco de dados, tá, pessoal? Ok? Entendeu aí? Então, bacana. Agora, observe que ele trouxe o nosso ano, dia e mês, né? Ok, quantos registros a gente tem? 10 registros, né? Se você observar aqui, ó, a gente tem aqui data, temos o dia, o mês, a hora e por aí vai, mas a gente está penteando aqui ou filtrando para a gente trazer simplesmente o ano como a gente está passando aqui e chamamos nossa função o count para trazer o tanto de registro que a gente tenha lá, né? Como eu disse, deixa eu puxar para cá. Você pode, não esqueça, tá, pessoal? Se você quiser deixar mais legal aqui para vocês entender, eu já ensinei isso aí como faz ali para mudar aqui a nossa coluna do nosso return aqui da nossa query, beleza? Então, bacana. Vamos complicar? Isso aí, isso seu patrão chegar perto de você e vamos aqui executar a nossa outra query. Se observar aqui, a gente tem aqui tudo aqui, dia 1, dia 5, não é isso? Do 1, ó, dia 1, 2 e por aí vai. Fala assim, eu não quero isso aqui não, eu quero que tudo estes dados aqui no nosso creation time, né, que é a data de criação, eu quero que me jogue isso aqui tudo pro final do mês. Então, esses dados aí, deixa tudo lá pro dia 31 do mês e pronto. Mesmo o mês não tendo 31, ele vai marcar para você o último dia do mês. Por exemplo, você vende produtos, né? E aí o cliente fala assim, eu vou ter dinheiro só no final do mês. Mas, por exemplo, ele comprou ali dia 10, por aí, 5 do início do mês, aí você, vou te cobrar no final do mês. Então você cria esta tabela, esta coluna aí também, para que tudo que cair ali no final do mês seja apresentado aí para você. Então também você pode fazer isso aí, não tem problema nenhum. Por exemplo, então, vamos tirar isso daqui e vamos fazer o seguinte. Então, para mim fazer isso aí, eu preciso ir lá nas nossas ordens, né? Temos as nossas ordens, né? Então, tem que pegar o ID da minha ordem, porque eu preciso do ID da nossa ordem, do nosso cliente, né? Então, vamos pegar ela e vamos colocar
o nosso create, né? Que é o create, a gente tem lá o nosso create time, que foi quando foi feito o pedido, né? E para que eu jogue essas datas tudo pro final do mês, eu coloco aqui, eu chamo IO month, desta forma aí, tá, pessoal? Que é o final end of month, tá? Isso aí significa isso aí. Qual é o valor que eu quero? Eu quero, então, quando foi criado, né? Que aí pega o ano da hora e tudo por aí vai. E aí eu coloco aqui a específica coluna. Eu coloco aqui, então, tudo, por exemplo, final mês, só para você entender o nome da nossa coluna, tá? Então, se eu executar isso aí, observe que ele pegou todas as nossas datas aqui e olha lá o que ele fez. Ele colocou dia 25/1, né? Tá lá, ó, dia 31, 31, 31, 28, 28, 28, 31, 31 e por aí vai. Então ele vai sempre jogar no último dia do mês, beleza? Eu pensei que a gente não tinha aqui, tava tudo mês 31, mas a gente tem aqui 28 também. Então foi uma falha minha aí que eu não executei a nossa query para me poder ver, né? Mas a gente tem sim. Tem aqui, ó, dia 3, 2 também, 31 e 28. Isso aí, exatamente. Então, tá aí para nós. Então, ele jogou tudo aí para o nosso final do último dia do mês, né? Então, bacana, né? Uhum. Ok. Quer complicar mais um pouco? Ctrl C. Como? Como eu disse, a gente vai usar aqui o date trunc agora, né? Então, date trunc, né? Que é o truncate. Vamos então jogar isso aí tudo para o primeiro mês também. Então, seu patrão também pede assim, ó, eu quero o final e o início do mês. Não me importa o que seja aí. Então, ele simplesmente, você vai trazer aqui o month desta forma aí. E aí você vai passar o valor aonde você quer. Ctrl o C, passamos o valor para a gente poder pesquisar, não é isso? E aí, em vez de ser aqui o nosso final do mês, né, eu vou colocar aqui tudo início. Eu vou colocar assim, ó, início do mês, né? Então, basicamente é só eu executar isso aí, tá, pessoal? Vamos executar e a gente já tem tudo aqui, ó. Beleza, né? Então temos final do mês e temos o início do mês, que tá ali, ó, tudo mês 1, tá tudo aí, ó. Ok. Como eu prometi, esse vídeo já tá muito longo, mas tá gostoso aqui. Como eu prometi, a gente vai afundar aqui, né, pessoal? Observe aqui o nosso mês início. Ah, seu patrão fala assim, cara, jovem, deleta esse zero aí, deixa como tá aqui, tá muito complicado esse zero aqui. Pode fazer isso aí também, pessoal. Então, em vez de eu trazer o zero, eu faço o seguinte, eu deleto isso aí. Então, temos a nossa função cast desta forma, que é basicamente customizar esta coluna aqui para que você entenda. Então, simplesmente isso aí. Então, a gente faz um cast nela, o date trunc, né? Passamos o mês, o nosso valor, e aí eu coloco aqui desta forma, tá, pessoal? Ó, observe, as o que? Date, e aí eu fecho a minha coisa aqui. Então, se eu executar, observe lá que muito bacana, que aí tá aí as nossas duas colunas, o final do mês e o início do mês, correto, pessoal? Bacana, né? Muito gostoso trabalhar com pesquisa em banco de dados. Eu adoro, entendeu? Então, tá aí, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui porque já tá bem longo esse vídeo. Deixa o seu joinha aí, pessoal. Se eu gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Deixa a sua inscrição aí para que a gente possa aí estar animado, sempre trazer coisas assim aqui no nosso canal, tá, pessoal?
tenho aí um carinho imenso para muita gente que me envia e-mails agradecendo. Poxa, cara, se não fosse você aí, eu não sabia disso. Então, muito obrigado. Muita gente já está trabalhando devido ao meu canal, ou seja, meu canal não, nosso canal. Então, se está sendo de grande ajuda para você, útil para você, nada melhor de você contribuir. Não quero dinheiro, não quero nada em troca, a não ser aí o teu reconhecimento, tá, pessoal? Não importa o que você faça aí, mas deixa o seu joinha, inscreva aí no nosso canal, isso aí ajuda a gente também, ajuda a gente a manter o nosso canal aqui sempre atualizado com conteúdos de grande valor assim aqui para vocês, beleza? Vou ficando por aqui e não vou dar spoiler aqui não, no próximo vídeo a gente já começa a pegar mais pesado, tá, pessoal? Então prepara o lombo que vai vir, vamos aí vai ser chicotada na lona, tá, pessoal? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.